O Opportunity tem programa aqui no Ciência Sem Fim. Qual que era o objetivo deles? O primeiro objetivo deles era descobrir se Marte teve água no passado. O Opportunity descobre isso. Ele descobre um tipo de rocha chamado hematita, que é uma rocha bem redondinha, as famosas blueberries marcianas, que a gente fala. A hematita é um tipo de rocha formada em água. Então, show de bola? Show de bola. Mas qual é o problema? Qual é o problema da hematita? Que ela é formada em água ácida. Água ácida, água que não é boa para a vida. Mas tudo bem. Descobrimos que Marte teve água no passado. Show! Se Marte teve água no passado e nós encontramos uma água ácida, é 2003, né? Eu falei o quê? 2002? Hã? Eu falei 2002, né? Acho que é 2003, isso. Então, depois do Spirit do Opportunity, vem o segundo rover grande que vai para lá, que é o rover Curiosity, que está lá até hoje. Tá? Dia 6 de agosto de 2012, o Curiosity pousa em Marte. Tá bom? E aí, qual que era o objetivo? Prestem atenção agora, hein? Qual era o objetivo do Curiosity? Nunca foi encontrar vida. O objetivo do Curiosity era descobrir se Marte, prestem atenção no que eu vou falar agora, se Marte teve no passado as condições para a vida poder existir. Quais são as condições? Uma atmosfera, ser um lugar mais quente e úmido, ter água boa para a vida. Então, o Curiosity tinha que encontrar uma água boa para a vida. Com poucas semanas de trabalho em Marte, ele faz uma das descobertas mais importantes da história marciana, tá? Da onde tem uma foto aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa aqui, ó. Essa imagem aqui. Isso aqui é uma das imagens. Isso aqui vocês vão ver agora. Hoje, ó, infelizmente, tá, galera? Eu não gosto disso, tá? Mas, infelizmente, hoje teremos muitos termos geológicos aqui pipocando por esta live, tá? Então, infelizmente. Muito bem. O objetivo do Curiosity era descobrir se Marte teve, no passado, uma água boa para a vida. E aí ele me faz isso aí. Olha que doideira isso. Isso é 30 de maio de 2013. Olha isso. Isso aqui é Terra, aquilo ali é Marte. Olha só. Isso aqui é um fundo de um rio na Terra e aquilo ali é um fundo de um rio seco, né? Um leito de um rio seco na Terra e um leito de um rio seco em Marte. É simplesmente exatamente a mesma coisa. É exatamente igual. E este rio aqui corria água boa para a vida. E naquele rio lá corria água boa para a vida. Então o Curiosity, com pouco tempo de trabalho em Marte, ele descobre que sim, Marte no passado teve as condições para a vida existir. Entendeu? Isso, ó, sabe quando começou essa história toda? Lá em 1877, Giovanni Schiaparelli observa os canais marcianos e começa toda a história de vida em Marte, que vai culminar com essa imagem aqui, mostrando que sim, Marte teve condições boas para a vida existir. Muito bem. Qual foi a pergunta? E aí entra um negócio muito legal que foi falado hoje durante a conferência de imprensa. Os pesquisadores fazem uma pergunta, respondem aquela pergunta e depois criam outras perguntas. Então, qual que era a primeira pergunta? Será que Marte teve condições para a vida existir? Teve. Bem, se Marte teve condições para a vida existir, será que a vida existiu em Marte? E aí eles preparam o rover Perseverance. O rover Perseverance, ele tem o claro objetivo de encontrar sinais de vida antiga em Marte. Ele tem outros objetivos. Ele tem o objetivo de testar o helicóptero, que testou, de produzir oxigênio em Marte, que já produziu, de coletar amostras e guardar em tubinhos, que já fez, de caracterizar a atmosfera marciana e todas as suas características, temperatura, vento, pressão, etc., e encontrar sinais de vida antiga em Marte. Esse é o objetivo claro do rover Perseverance. Show de bola? Entenderam?
toda essa trajetória. E isso faz parte do que tá daquele quadro ali, ó. Volta aquele quadrinho ali na tela. Que é o tal do Follow the Water. Então tá lá, ó. Rover Opportunity, Rover Curiosity, Missão Insight, que ela foi para lá também. Essa aqui não foi. A missão ExoMars não foi. E aqui tá o Rover Perseverance. E aí o futuro. Tá vendo aqui, ó? 6 Signs of Life. O que quer dizer isso aqui? Procurar sinais de vida em Marte. Tá? Esse aqui é o plano chamado Follow the Water. Tá bom? E o Rover Perseverance está lá. E a descoberta que foi anunciada hoje tem a ver com esse cara aqui. Vamos só voltar aqui e falar da ExoMars. Marte tem o seguinte, galera. Eu não sei se vocês sabem. Aliás, quem vai na minha apresentação de Marte aí sabe disso, porque eu deixo isso bem claro. Você tem noção de qual é a taxa de acerto para pousar em Marte de todas as missões que já foram lançadas na face da Terra? 54%. Isso quer dizer o quê? Se você chega na NASA e fala assim, cara, eu sou um aluno 6, nota 6, você tem emprego garantido na missão marciana. Entendeu? Basicamente é isso. Então, 54% das missões só que dão certo, de todas. Vamos lá. Europa, pode juntar a Europa inteira. Reino Unido, França, todos os países nunca pousaram em Marte. União Soviética nunca pousou em Marte. Rússia nunca pousou em Marte. Aliás, a Rússia e a União Soviética, elas têm um caso com Marte que é muito interessante de falar. Tem muitas missões russas, soviética barra russa, que nem da órbita da Terra saíram, cara. Nem da órbita da Terra. A última foi em 2011, a chamada Phobos Grunt, que ela caiu, quase caiu no Brasil. Ela caiu aqui na costa do Pacífico, ali perto do Chile, mas a última órbita dela, ela passou bem baixinho em cima do Brasil, tá? Então, assim, os países europeus nunca conseguiram pousar em Marte. Aí o pessoal até uma brincadeira com a Rússia e com a União Soviética, que a Rússia e a União Soviética é comunista, vermelho, né? E eles nunca pousaram no planeta vermelho, né? Então fica essa brincadeira aí. Mas, porém, né, que o Alexander está aqui falando, né? A Rússia, a União Soviética, conseguiu pousar em Vênus e os Estados Unidos nunca conseguiu. Aí o pessoal faz aquela outra brincadeira. Marte é dos Estados Unidos, Vênus é da Rússia, com aquele lance de, como que é? Os homens são de Vênus, as mulheres são de Marte. Então, fazem essa brincadeira aí. Mas isso é um fato importante. Por quê? Porque no meio desta história toda entrou a China. E a China conseguiu pousar em Marte de primeira com a Tianwen, tá bom? Guardem a informação da China aí, que ela é muito importante para todos nós daqui a pouco. Entenderam até aqui toda essa parada aí? Porque é o seguinte, o Duff, que é o administrador da NASA, ele falou muita coisa hoje e ele falou um negócio muito legal. Ele falou, o que nós estamos anunciando aqui hoje não é fruto do acaso. São anos de trabalho. Todos esses anos que eu mostrei aqui para vocês. A Índia já enviou missão para Marte, para a órbita marciana, a MON, né? E os Emirados Árabes também, para a órbita de Marte. Aí na órbita de Marte, a Rússia tem, aí tudo bem. Órbita, sim. Pousar em Marte, nenhuma pousou. Pousar em Marte, só pousou até hoje em Marte. Estados Unidos e China. Tá? Estados Unidos e China pousaram em Marte com sucesso. Porque a Europa já pousou, já Schiaparelli se espatifou, a Mars 2, Mars 3 da União Soviética também se espatifou, tá? Então, quem pousou com sucesso em Marte até agora, Estados Unidos e China. Chegar na órbita, vários países chegaram. Beleza? Entendido até aqui? Precisam ter esse entendimento aí. O debulhador de verdade falou aqui, Sérgio, poderíamos dizer que as fases da Lua são mini eclipses? Não, cara, eu já disse isso, respondi isso domingo. Eclipse é uma coisa, fase da Lua é outra, completamente diferente. A fase da Lua tem a ver com o ângulo de iluminação do Sol. Show? O eclipse tem a ver com o fato, o eclipse da Lua, por exemplo, com o fato da Lua entrar no cone de sombra da Terra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Não tem nadinha a ver com a outra.
Ó, Rosana tá aí me alertando que tem 2.900. Estamos batendo quase 3.000 já. Pô, muito obrigado, galera. Vai chegando aí, sentando o dedo no like aí, ó. Vamos bater 3.000, só tem 1.000 likes. Então é o seguinte, precisamos de like. Por quê? Porque se a gente solta o like faz com que esta live seja propagada pelas ondas da internet. Então aí, ó, senta o dedo no like e vamos continuar aqui. Entendido, então. Não é por acaso, não é do nada. O cara chegou lá e falou assim: ah, não, nós pesquisamos essa rocha aqui, que sorte, encontramos alguma coisa. Não é assim que acontecem as coisas. Foram anos e anos e anos de trabalho. Beleza? Muito bem. O rover Perseverance. Vamos falar dele aqui um pouquinho. Eu tenho que achar uma imagenzinha maneirinha dele. Isso aqui está bom. Aliás, fica aí de dica, tá? O rover Perseverance, ele tem um Lego dele. Semana que vem é meu aniversário, tá? Quem quiser mandar aí pra mim de presente. Aí, Lego, tamo junto, hein? Peço mesmo, sou cara de pau. Foda-se. Se quiser, manda aí pra nós o rover Perseverance. Pode mandar o SLS também, tudo junto, tá? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com isso. Legal. Vamos pôr esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui não tem problema não, porque ele é da NASA, tá? Então... Aí você vai pôr no minuto... Um 19. Uhum. Aí pode bater ela toda? Então, beleza. Ó, isso aí que vocês estão vendo é o rover Perseverance. Ele tem o tamanho de um Fusca, mais ou menos, tá? E aí, vamos... Passa na setinha, que vai ser melhor. Pode tirar o close caption ali? Isso. Passa na setinha. Não, na setinha. Aí, tá bom. Parou. Isso aqui são os equipamentos do rover Perseverance. Então, o que ele tem aqui? Supercam, que é uma câmera poderosíssima. Masticam, que é a câmera que dá zoom, tá? MEDA, o que é MEDA? MEDA é a estação meteorológica que ele tem. Ele tem ali um negócio que mede temperatura, pressão, velocidade do vento. MOXIE, essa caixinha aqui, o MOXIE é o produtor de oxigênio. Qual que foi a ideia do Perseverance? Uma das provas de tecnologia dele foi levar esse equipamento. Esse equipamento respirava o ar marciano, que é 98% de CO2, respirava o ar marciano. Dentro desse MOXIE, ele fazia um procedimento e produzia oxigênio. Conseguiu produzir. Por que isso é bom? Porque a gente pode fazer isso em escala agora e mandar o ser humano para lá e produzir o próprio oxigênio que nós vamos precisar. Beleza? Ali atrás dele está o RINFAX. O RINFAX é um GPR, que é um radar de superfície que a gente fala, excelente para ver estruturas geológicas e tudo mais. E aqui, na ponta do braço robótico, estão os dois instrumentos que fizeram a descoberta que nós vamos falar. Um deles é o chamado Sherlock, que é um espectrômetro do ultravioleta. O que quer dizer um espectrômetro do ultravioleta? Espectrômetro do ultravioleta é o seguinte: ele olha para a rocha com a câmera dele, não é uma câmera de luz visível, não é uma câmera infravermelha, é uma câmera ultravioleta. Só que a câmera dele, ao invés de ver uma imagem da rocha, ela vê o espectro, porque ela é um espectrômetro. Então, ela pega aquela rocha ali, quando ela olha para ela, ela vê os gráficos do espectro. Beleza? E aqui na ponta tem um outro espectrômetro, chamado, a gente chama PIXL, mas a gente chama ele de Pixel, tá? Então é o Sherlock e o Pixel. O Sherlock, ele leva uma câmera junto com ele, que é o Watson. Por quê, né? Sherlock Holmes junto com o Watson, né? Elementar, meu caro Watson. Para quem nunca viu, a NASA faz essa brincadeirinha aí. E aqui tá o Pixel, que é essa caixona aqui, que é o espectrômetro de raio-x. O que é um espectrômetro de raio-x? De novo, ele tem uma câmera, a câmera dele não enxerga na luz visível, enxerga no raio-x,
e ele faz um espectro no raio-x. Esses dois instrumentos aqui do Perseverance são os instrumentos que devem, no caso de um dia, o rover Perseverance descobrir vida em Marte, quem vai descobrir são esses dois caras aí, tá? Quem vai descobrir são esses dois caras aí, o Sherlock e o Pixel, beleza? Então, para quem nunca viu, esse aí é o rover Perseverance. Ali atrás dele, ali, ó, onde tem aquele negocinho redondo, em cima, negocinho redondo atrás, sacanagem. Lá ele, hein? Lá ele. Aquela torrezinha ali, ó, ali fica a bateria de plutônio, né? Você tá vendo que não tem painel solar no rover Perseverance, porque ele é movido a pilha nuclear, tá bom? Mas o que interessa pra gente é esses dois carinhas aqui, ó, o Sherlock e o Pixel. Eles que são os fundamentais no estudo que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Muito bom. Deixa eu ver aqui agora uma coisa. O Sherlock, quero ver se tem aqui um... O Sherlock, ele olha para a rocha e ele faz o espectro no ultravioleta, beleza? E ele foi assim, na verdade, ele que foi o fundamental para a descoberta de hoje. Estou querendo achar aqui uma... Então, a bateria dele tá ali atrás, ali, ó. Vai ali com a setinha ali, ó. Tem aquela torrezinha ali, ó. Isso, ali, ó, do lado. Do lado direito ali. Não, no meio. Esse negócio, isso. Esse negócio no meio que tem duas aletas, assim, ó. Isso aí é a bateria. A bateria dele é uma bateria nuclear, que a gente fala, tá? É o famoso RTG. RTG é o quê? Você pega o decaimento dos átomos radioativos na hora que ele... Ó, já ia olhar para aquela câmera ali, ó, errado de novo. À medida que eles vão decaindo, eles vão gerando calor e esse calor gera energia, tá? Então é assim que funciona. Tem um tipo de espectro chamado espectro de Raman, tá? Esse cara aí, o chamado Sherlock, ele faz exatamente isso, tá? Exatamente isso. É isso, eu vou mostrar aqui duas coisas muito legais para vocês. Uma delas não é tão legal assim, não. Mas aqui já vai ter tudo, então a gente já deixa aqui, ó, abre essa imagem aqui. Colocou lá? Isso. Então agora faz assim. Aí o Sherlock aí tá mostrando o equipamento, tem aquela câmerazinha ali, papapá, pode descendo aí. Aí, ó, nesse de baixo aí, ó. Pode ir, clicar aí. Então, que é pequenininha, né? Tem que aumentar. Aumenta aí, né? Ó. Ela fica ruim, porque na verdade tem que clicar nela ali só, que aí ela fica melhorzinha, ó. Isso aí é a página que conta sobre o instrumento, né? Então tá, o pessoal vai ver, ó. Então, tá vendo esse gráfico aí, ó? Isso aí é o espectro, tá? Visto pelo Sherlock. Agora o legal tá embaixo ali, ó. Desce ali. Aí, pode clicar nessa imagem aí. Então, olha só que legal. Aquilo ali é a imagem na luz visível, certo? Você pega a rocha e olha. Aquela rocha ali, ela tem muito material orgânico, tá? Como que eu sei disso? Porque o Sherlock, ó, quando ele faz o mapinha, tudo que é verde aqui, ó, esses pontinhos verdes aqui, é tudo resquício de vida. Então foi para isso que ele foi mandado lá. Então aqui tem dolomita, que é essa rocha azul,
tem o chert, que é essa outra rocha, e tem a matéria orgânica, que é o verde. Então, o que é verde aqui é matéria orgânica. Olha aí que bonitinho, ó. Tá vendo? Então, ele consegue detectar o material orgânico. Prestar atenção? Ele consegue detectar o material orgânico. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Este gráfico aqui, está vendo ali que está escrito Organics? Aquele gráfico ele está escrito Organics ali, ó, o gráfico do meio, tem aquela quebra, tem aquele pico ali naquele gráfico, entendeu? Aquele pico ali é uma das coisas mais importantes. Você vê, ó, guardem o número que está ali embaixo, ó, 1.500. 1.500 tem um pico. A gente chama esse pico de G-band, ou banda G, tá? O que quer dizer a banda G? A banda G, no espectro Raman, que é esse espectro aqui, ela indica a presença de material orgânico. É isso que o Sherlock faz. Qual é o objetivo do Sherlock? Procurar material orgânico. Como? Através de espectroscopia de ultravioleta. Espectro Raman, que a gente fala. Show? De bola? Guardem isso aí, hein? Depois vai cair na prova. E a gente tem o pixel. Então vai ali do ladinho agora, fecha essa imagem aí. Deixa eu ver se vai ter um negócio legal aqui. Pô, aqui não vai ter. Agora deixa eu achar aqui a imagem dele. Então o Sherlock faz isso, certo? O pixel, ele é como se fosse o complemento disso. Ele faz um negócio chamado como que eu vou traduzir isso aqui? Litoquímica, se é que eu posso dizer desse jeito. Ele faz um negócio chamado litoquímica. Ele consegue olhar para a rocha e a imagem que ele faz... Isso aqui mesmo. Olha só que maneiro. Isso aqui é muito caro. Isso aqui para quem é geólogo. Ah, a geologada hoje tá pulando de alegria. Ela abre o jogo que eu mandei ali. Entenderam o Sherlock, então. Agora, só volta ali na setinha uma ali. Olha que legal. Isso aqui é a rocha, tá? Fotografei ela com uma câmera de luz visível, do Perseverance lá. Agora eu vou pegar o Pixel, que é uma câmera também, e vou colocar em cima. Olha o que acontece. Vai na setinha lá. Olha aí, que maneiríssimo. O que ele faz? Ele colore aquela rocha e ele me mostra o tipo de um negócio chamado litologia, que é o tipo de rocha que a gente tem ali. E aí ele consegue revelar para mim os minerais, que são a parte importante dessa história toda. Então esse é o Pixel, tá? Esses são os dois instrumentos que fizeram o sucesso hoje. O Sherlock e o Pixel. Tamo tranquilo até aí? Ou como que tamo? Estudo do Lito do Aviões e Música. Esse é Alexander. Ei, Alexander, viu? Qual seria a diferença de pousar em Marte e pousar em Vênus? Em Vênus, Vectra é muito difícil, porque Vênus são 500 graus e 96% mais a pressão atmosférica, tá? Então não dá. Encontrar um pixel em Marte enquanto visitar. O personagem também tem algo bem interessante. Ele carrega 43 tubinhos. Não, isso aí eu já vou falar, Gabriel. Isso aí eu já vou falar. Tô louco, bota umas marcianas na chapa. O James Webb. Tá, deixa eu ver aqui um superchat. Cheguei agora. Já te secou a notícia? Forte abraço. Ainda não. Tô apresentando aqui as coisas de pouquinho. Esses robôs possuem alguma bateria interna? Esse aqui é do Rafael, né? Que você tinha lido. Possuem. King John mandou cincão. Fala, Serjão.
Vai falar sobre o vídeo OVNI vazado por um deputado. Ele basicamente foi atingido com um míssil e continuou voando intacto. Vou falar. Depois eu falo dele. Chegou um só? Deixa eu só ver. Esse aqui, ó, o Anderson Gonçalves mandou cincão. Marte é o melhor candidato para a primeira colônia humana, permanente fora da Terra? Sim, é o melhor candidato. Como seriam as primeiras colônias? Tu se mudaria para Marte? Eu não, mas seriam colônias que você teria que trabalhar muito pouco tempo por causa da radiação marciana. Pode tocar aí. O Psicopato mandou R$10. Serjão faz uma live no Universe Sandbox, Terraformar Marte, colocando todos os elementos para dar condições de vida em Marte. Alô, Flow Games. Boa. Ele falou pra gente fazer uma live usando o Universo Sandbox. Para quem não sabe, o Universo Sandbox ele é tipo um simulador do universo. Então você pode fazer várias missões ali, trocando, colocando o Sol, tirando o Sol, colocando o Sol como estrela de nêutrons, tirando a Terra, colocando Lua, tirando Lua, entendeu? Qualquer coisa dessa aí você pode fazer, tá bom? Eu tô tomando coca com mento. Você acha que eu vou explodir? Ó. Eu quero fazer um foguete. Ai, ai, cara, só vocês, viu? Ai, ai. Então tá aí. Pixel, literalmente, né? É, literalmente, Sérgio Sugueta, tá vendo? Tem que honrar aqui o nome. Então é isso. Pixel, Sherlock, entenderam tudo. Pronto. Já sabe o que o Perseverance foi fazer lá? Já entendemos os... Como que chama? Os instrumentos. Então estamos prontos para entender o artigo que foi publicado hoje. Porque basicamente é isso aí que eles fizeram, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Tô pensando em fazer um exercício com vocês aqui. Espera aí. Que eu estou querendo fazer um negócio aqui. Beleza. Show? Então, bora. Vamos entender aqui o artigo agora que foi publicado hoje na revista Nature. Coloquei o artigo aí, você vai carregar e você abre para nós. Enquanto isso, mandem live pix, mandem superchat, mandem perguntas. 3.526 dispositivos conectados. Muito boa noite a todos. Cara, mas isso aqui é o chicletinho do Mentos, tá? Esse aqui não é o Mentos a balinha, não. Então isso aqui não tem problema, tá? Só pra quem tá preocupado aí com minha condição fogueteira. Eu tomo, cara. Eu adoro Coca-Cola com Mentos. Mas pode patrocinar também, viu, Mentos? Se quiser. Beleza. Então vamos lá. Esse é o artigo. O artigo diz o seguinte: Redox Driven Mineral and Organic Associations. Ah! Faltou falar um negócio muito importante. Aqui eu acho que não, aqui no artigo não mostra. Ah, não mostra mesmo. Pera lá então. Pera lá então, que faltou um negócio muito importante.
Faltou a gente falar do local de pouso, né? Aonde que o Perseverance pousou? Para vocês entenderem, vocês vão entender tudo hoje bonitinho, bonitinho aqui. Tô fazendo igual o Filipão. Filipão faz assim, ó, pega o artigo, vai lendo linha por linha, letra por letra. Vou fazer igualzinho com vocês. Vamos ler letra por letra. Então vamos lá. Quando você manda, ó, coloca essa figura aqui. Quando você manda um rover para estudar um planeta igual Marte, tem um dos momentos mais complicados da missão. Qual é este momento, pessoal? É onde que eu vou fazer esse rover pousar. Por quê? Porque eu só tenho um tiro. Esse tiro tem que ser certeiro, tá bom? Então vamos lá tentar entender um negócio aqui agora. Qual o objetivo do Perseverance? Encontrar vida em Marte. Este é o objetivo. Então, para onde que eu tenho que mandar este rover? Para lugares onde, muito provavelmente, a vida pode ter existido. Certo? Vamos voltar para a Terra aqui agora, porque Terra e Marte têm muita coisa em comum. Aqui na Terra, a gente sabe que os rios, eles são excelentes para transportar vida, matéria orgânica, lixo, um monte de coisa. Então o rio vem transportando aquilo, chega no final, ele deságua na sua foz. A foz de um rio, você concorda comigo que ela está cheia daquele material que o rio veio trazendo durante sua trajetória? Vida, matéria orgânica, tudo que ele veio pegando pelo caminho, ele jogou ali. Então, qual seria o melhor lugar para eu procurar vida? Na foz de um rio. Porque ali eu tenho uma coleção gigantesca de material que foi trazido pelo rio ao longo da sua passagem. Beleza? Muito bem. Então, o que nós temos que fazer? Procurar em Marte algo semelhante ao delta de um rio ou à foz de um rio. E aí, procurando, analisando e tal, os pesquisadores encontraram esta coisa que vocês estão vendo aqui, chamada cratera Jezero. Essa é a cratera gigantesca. Por que eles escolheram ela? Porque olha lá em que está em destaque. Olha que coisa linda aquilo ali, ó. Você tem um canalzinho ali, ó. Tá vendo o canalzinho lá em cima? O canalzinho ali, ó, fazendo um S ali, ó. Ali em cima, bem na ponta do retângulo ali, ó. Aí, ó. Ó, ele faz aí, ó, os meandros aí dele. Ele quebra a parede da cratera. E olha o que ele faz aqui na frente. Olha o delta que ele desenha. Olha que coisa linda, cara. Isso aí, cara, isso aqui pro geólogo é pornografia pura, tá? O geólogo tá vendo isso aqui, uma hora dessa, ele tá maluco em casa, tá? Porque isso aqui é pornografia para o geólogo. Ele vê um delta tão lindo assim de um rio, tá? Quando o pessoal chegou ali, viu essa imagem e falou, descobrimos onde nós temos que pousar? Nós temos que pousar aqui, ó. Tá? Porque aqui é um delta. E se esse rio ele veio correndo e transportando coisa, então você não está vendo nada, né, Jânio? É aí que tá, né? É porque a visão do geólogo ela vai além da sua imaginação, tá? Ela vai além da sua imaginação. Então, naquele ponto ali é o melhor lugar para eu encontrar vida. E aí por quê? Pega aí a segunda imagem que eu te mandei. Olha isso, que coisa. Agora você vai ver o delta. Olha o delta, ó. Ó o rio ali, ó. Tá vendo o rio ali? O rio, o canal, ele quebra a parede da cratera e ele deságua. Olha o delta desenhado aqui, ó. Lindíssimo, ó. Aí você vai falar assim, ué, Sérgio, por que isso aqui tá colorido? Prestem atenção agora que eu vou falar para vocês. As cores têm a ver com o tipo de material geológico que tá ali. Tá? As cores têm a ver com o tipo de material geológico. E vocês estão vendo o material mais roxo? Esse material roxo, isso aí foi uma imagem feita da órbita com uma sonda que conseguiu detectar o tipo de material geológico. Este material roxo, sabe o que é, galera? Carbonato. Carbonato é uma rocha que muito provavelmente está ligada com a presença de vida. Show? Onde que foi toda a descoberta que nós estamos falando? Clica aí na imagem, ela vai aumentar.
Aí aumenta ela no negócio aí. Não, faz o Ctrl. É. Aí tá bom. A descoberta foi feita ali, ó. Bem ali aonde o canal quebra a parede da cratera. Mais para direita. Para direita. Aí, ó. Bem aí. Essa região aí, ela é muito importante. Porque imagina só, tava a parede da cratera aqui, o rio veio fluindo, veio com toda a força e explodiu ali a parede e entrou para dentro da cratera. Então ali, ó, teve, como foi um momento em que parou as coisas, ali teve uma deposição de material muito interessante. Se teve vida, muito provavelmente a vida foi carregada e ela parou ali naquele canalzinho, naquele estreito ali, ó. Então, o rover Perseverance, ele pousou por aqui assim, ó. Mostra aqui pro pessoal, ó. Ele pousou por aqui assim, ele já andou, ele já subiu aqui, já desceu e tal. E agora, ele foi estudar aquele vale ali, tá? Aquele vale ali. E a descoberta que nós vamos falar agora, ela foi feita naquele pedaço ali, quando ele estava dentro desse vale, que é uma das regiões mais interessantes para se procurar vida. Ele já tinha descoberto ali matéria orgânica, entre outras coisas. Beleza? Ah, é, Alexandre, exatamente, Alexandre. Não foi nada por acaso, foi exatamente muito bem planejado. Eles sabiam onde que eles estavam e sabiam o que eles iam fazer, tá? Foi muito bem planejado. Beleza? Então está aí, ó. Então está aí, bem naquele ponto ali que é a descoberta que nós vamos. O rover estava ali quando ele fez isso. Quando que ele fez isso? Não foi agora, tá? Não foi agora. Essa imagem aí, Alexandre, essa imagem aí é a imagem mais pornográfica para um geólogo. Não existe coisa mais linda no mundo do que essa imagem aí do delta. Isso aqui, tá? Para vocês entenderem, o nome disso aqui chama-se Delta da Cratera Jezero. Então, o delta de um rio é a foz de um rio. Para quem nunca viu um delta na vida, deixa eu pegar aqui o delta do Nilo, né? Que eu acho que é bonito. Delta do... Qual? Então, aí são rochas, galera, que eu não vou saber, tá? Cada cor aqui, ó, é um tipo de rocha, tá? Então, acho que é arenito, folhelho e tal, mas o que importa são essas rochas mais roxas aqui, que são rochas ligadas ao carbonato, tá? São rochas ligadas ao carbonato. Então, deixa eu ver aqui uma imagem do delta do rio Nilo, por exemplo. Não, aonde que eu fui que eu fiz aquele? Eu fiz um trabalho de geofísica muito legal, o delta do rio Níger. É o delta do Níger, né? O delta do Níger é lindíssimo. Cara. O delta do Níger também é uma coisa assim que o geólogo fica maluco. Mas não tem... Caramba, não tem nenhuma imagem. Ah, tem sim aqui, ó. Delta ou foz, tá? Pra galera que tá aí perdida, delta ou foz. Isso aqui não vai estar legal. Isso aqui não é um clássico. Cadê o clássico, hein? Delta do Rio Amazonas. Deixa eu ver se tem uma... aqui, o delta do Rio Amazonas tá legal. Essa aqui acho que tá legal. Deixa eu ver. Essa aqui o pessoal vai entender bem. Ó, então isso aí é em Marte, coisa de 3 bilhões de anos atrás. Isso aqui é no planeta Terra ontem, hoje. Então isso aqui é o delta da Jezero, tá? Agora coloca lá a imagem que eu te mandei. Isso aqui é o delta do Rio Amazonas. Tá vendo? Então, ó, o rio vem correndo, quebra aqui, ó, e deságua. Tá vendo o delta aqui desenhado aqui, ó, o leque aqui, ó, bonitão? Tudo isso aqui, ó, você tá vendo que aqui tá o oceano. Tá vendo que tem uma cor diferente aqui? O que é essa cor aqui? Tudo isso é sedimento carregado pelo rio. Então, vamos supor que daqui milhões de anos, galera, isso aqui vai virar um grandíssimo reservatório de petróleo, lindíssimo, tá? Mas vamos supor que algum ser quer saber se a Terra teve vida no passado. Aí ele olha e vê esse delta aqui, ó. É só ele jogar um rover aqui, ó. Pum, jogou aqui e vai descobrir um monte de coisa, tá? Então esse é o delta do Rio Amazonas hoje, atual. Aquela outra imagem é o delta da cratera Jezero, onde fluiu um rio ali, bem parecido com o Rio Amazonas, diga-se de passagem.
há 3 bilhões de anos atrás. Show de bola? Então é delta B ao quadrado. Ai, ai, isso é Bhaskara, meu filho. Ai, ai. Característica muito parecida, né, Delex? É a mesma coisa, cara. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Deve ter sido gol de alguém. Gol do Corinthians? É, em Marte, milhões de anos atrás, tinha um Sérgio Sacani falando a mesma coisa. É verdade, pode ser mesmo. Ai, ai, viu? Não, mas é, cara, assim, geologia é lindo demais. Corinthians tá ganhando. 1-0 no Atlético Paranaense. Vai, Corinthians! É nóis. Mas beleza, entenderam então, né? Então o rover tava ali, ó, naquela quebradinha ali da cratera. Show? Show de bola. Podemos voltar para o artigo agora que nós vamos entender melhor. Então, está escrito ali, ó, Redox Driven Mineral and Organic Associations em Jezero Crater. Jezero Crater, você já sabe o que é. Cratera Jezero em Marte. Redox Driven, minerais que sofreram redox, redução. E associações orgânicas, tá? Olha aí que legal. Pode colocar o artigo lá na tela pra galera. Ah, isso que eu queria lembrar. O nome da... Não, o artigo lá, o PDF lá. Isso. Então, ó, aquela região ali chama-se Neretva Valles. Tá vendo aqui, ó? Neretva Valles. Neretva Valles, você já sabe o que é. É aquele valezinho entre as duas paredes da cratera. Chama Neretva Valles. Ah, esses nomes aí. Então, vamos lá. Eu não gosto de falar esses nomes, porque são nomes que são dados pelos pesquisadores ali na hora, só para ficar, ó, sabe que nós estamos naquele... onde que nós estamos? Não, nós estamos naquele lugarzinho ali, ó, entre as duas... Para não ficar falando isso toda hora, o que eles falam? Estamos no Neretva Valles. Eles dão nomes para que fique mais fácil, principalmente a comunicação entre eles. Beleza? Tá bom? Então é isso, é onde que o rover estava. Vai descendo aí. Pode descendo. Então tá lá, ó, Neretva Valles. Aqui é um zoom. Tá vendo isso aqui, ó? Esse terreno aqui. Tá vendo que tem essas coisinhas aqui, ó? Essas duninhas aqui. Volta lá na imagem da cratera lá. Dá para ver exatamente isso aqui. Olha lá, ó. Se você olhar ali, ó, dá para ver que aquele terreno ali dentro, ali, ó, ele é meio enrugadinho. Ali, óbvio que com zoom, né? Agora volta lá no artigo. Aí, ó, fica melhor. Então o rover estava andando aqui, ó. Tá vendo a setinha aqui, ó? É por onde ele andou, ó. Essa setinha aqui, ó, é por onde ele andou. Olha ele andando aqui, ó. E aí, olha só o que ele fez. Ele adquiriu as seguintes rochas: Cheyaya Falls, o Walyala Glades e Crepivine Canyon. Esses triângulos aí são rochas que o rover furou. O que ele fez? Ele furou a rocha e ele pegou e estudou aquela amostra dela ali. Tá vendo? Entenderam, né? Agora desce aqui um pouquinho. E aqui você tem uma imagem feita por ele quando ele estava ali, ó. Então, quando ele estava ali, ele tirou uma foto e tá ali, ó. Crepivine Canyon, Walyala Glades, Cheyaya Falls.